Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu precisava resolver isso, porque ele tinha um problema. O Júnior tem uma contagem de espermatozoide muito baixa. Então, não era possível eu engravidar naturalmente. Então, a gente fez vários tratamentos. A gente fez fertilização in vitro. E eu engravidei da minha primeira filha, que é a Amélia. Que você até já acompanhou a história, né? Então, o que aconteceu? Eu engravidei da Amélia. Fiquei super feliz. A gente tava, assim, no céu. Felicidade altíssima. O que aconteceu? Quando deu 5 meses, meio 24 semanas, eu entrei em trabalho de parto, assim, espontâneo. Cheguei em casa umas 6 horas da tarde, deitei no sofá, esperando o Júnior. Começou uma dor estranha. Eu falei, nossa, mas deve ser aquela tal contração de treinamento, né? Fiquei assim, mas me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu juntei duas informações. Mas essa dor tá muito forte, ao ponto de, se alguma amiga sentisse essa dor, ela ia me falar. Claro. Keila, a contração de treinamento dói muito, né, gente? Eu teria ouvido isso em algum lugar. E aí juntou a vontade de ir ao banheiro, e eu lembro que várias mães já falaram que, quando eu entrei em trabalho de parto, me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu liguei pra duas amigas minhas. Liguei pra Ana e liguei pra Vi. E as duas falaram a mesma coisa. Não, corre pro hospital. Vai pro hospital só pra ver o que é que tá acontecendo. E aí foi quando eu chamei o Júnior. Liguei, amor, preciso que você venha pra casa logo. Porque eu tô sentindo muita dor. E eu tô desconfiada que pode ser a dor de contração. Mas até então, eu senti essa dor e desconfiava que era dor de contração. Mas eu não pensei em nenhum momento que eu iria ganhar um bebê. Pensei, de certo, eu vou no hospital, eles vão resolver. Cheguei no hospital, eu já tava com 4 dedos de dilatação. E a frase que eu mais ouvi é: o bebê vai nascer. O bebê vai nascer. Não, não tem. Depois que começa a contração, não tem como parar. Não volta. Depois que começa a dilatar, não tem mais como fechar de novo. E aí foi um caos. Começou um caos na nossa vida, minha e do Júnior. E foi aonde até o meu lado profissional, ele deu um baque. Porque eu foquei 100% nessa situação. E fiquei por muitos meses, assim, tentando passar por todo esse processo. Então, ali, a Amélia nasceu. Ela nasceu muito magrinha, muito pequenininha. Ela tinha 24 semanas, então ela dava certinho, assim, em mim, no meu corpo. Bem pequenininha, as perninhas dela ficavam aqui abaixo do meu peito. A cabecinha bem pequenininha. Nasceu com 680 gramas. E foi direto pra UTI. E graças a Deus, assim, ela durou bastante dias, 11 dias. Eu falo graças a Deus porque foram 11 dias, assim, que eu aprendi a ser mãe. Aquela coisa de se doar. Eu acho, talvez, não sei, porque Deus trabalha de diversas formas, né? Mas eu acredito que eu ser a mãe que eu sou hoje, e ser até a profissional que eu sou hoje, foi por conta de eu entender sobre doação. Sobre eu entender sobre... Eu entender sobre deixar o egoísmo e servir alguém de verdade. A UTI é uma escola. Pra gente que passa, é uma escola. Então, foram 11 dias que eu fiquei ali focada na Amélia, cuidando dela, até que, infelizmente, ela veio a óbito depois de 11 dias. E aí eu passei por um período de luto muito pesado. Você sabe muito bem, né? Você já passou por isso. Então, foram meses, assim, de muito sofrimento. Eu dei uma parada de até comentar um pouco sobre isso nas redes sociais. Eu não conseguia falar, não conseguia... Pra mim, pra ser bem sincera contigo, Luzia, faz alguns meses que eu comecei a abrir mesmo, a falar, a conseguir verbalizar. Porque no começo, eu falava um pouquinho, eu já desabava. Eu não conseguia explicar para as pessoas nem o que aconteceu. E eu sei que isso é uma coisa que pode ajudar muitas mulheres, porque foi através dessa situação que eu descobri que eu tenho insuficiência ínfimo-cervical. Olha. É um problema que quando você tem bebê e o bebê começa a ficar pesadinho, o colo do útero se abre. E aí você entra em trabalho de parto. No meu caso, o que aconteceu? O colo do útero abriu e aí, por conta, né, de estar ali perto, né, ali onde faz xixi e tal, entrou bactérias e encheu de infecção. E aí eu entrei em trabalho de parto por conta da infecção. O que aconteceu com a Liana? 4 meses depois, engravidei da Liana. Fiz mais um processo, eu tenho 6 embriões, então já foi a Amélia, foi a Liana. Eu implantei mais um embrião e daí deu gravidez. E aí eu fiquei a gestação inteira. Eu fiz cerclagem, que é o procedimento que amarra o colo do útero.
Que é tipo, o útero fica tipo um Uma balão. telinha, né? Esse essa telinha é o presságio, uma coisa. Presságio, tem uma outro, coisa então? assim. Tem vários formatos, assim, de você fazer cerclagem, de você segurar o útero. E o meu médico preferiu fazer com a cerclagem, que é um nozinho. Então, aí o útero fica, tipo, literalmente um balãozinho. Fica o útero e embaixo um nozinho pra segurar a gestação. Então, o bebê fica pesadinho e o colo do útero não abre mais. Nesse processo de ficar grávida da Liana, de também passar pela questão do luto da Amélia, a gente abraçou um projeto muito legal com o Thiago Nigro, lá em Alphaville, que era o projeto da Stage. Projeto que foi muito bom participar, a gente deu muitas aulas, fizemos uma grande comunidade lá, foi muito gostoso. E bem no finalzinho do ano, ali pro final de dezembro, esse projeto a gente finalizou o projeto e em janeiro a gente, veio a mudança da política, o Lula entrou, a gente finalizou aquele projeto. O nosso aluguel, a gente estava devolvendo a casa, porque a gente ia pegar uma outra casa. Aí eu soltei assim pro Júnior. Será que a gente não vai para os Estados Unidos, não? Parece ser tanto uma oportunidade, agora uma janela de oportunidade? Isso eu falei dia 1º de janeiro. Dia 10 de fevereiro a gente tava aqui. Em Foi um mês. envio. Rapidinho a gente já vendeu as nossas coisas, entregamos a casa. Eu consegui um médico aqui que me atendesse. E a gente veio pra cá. Porque se eu esperasse um pouquinho, talvez não ia demorar muito pra isso dar certo. Então, a gente veio pra cá. No início, a gente veio com a intenção de ver, né, se realmente a gente tava meio que se organizando. Será que a gente fica? Será que a gente vai? Então, a gente ficou um tempo aqui e depois logo demos início ao processo de imigração e decidimos mesmo por ficar. E para ela vai ser um tempo incrível, né? Porque é uma oportunidade incrível. Você sabe que quando a gente fala os propósitos, né? É um tempo determinado, né? Para cada, né? Cada coisa que acontece na Terra, Eclesiastes vai falar. E Eclesiastes também vai falar, é bom para come usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Exato. E quando a gente ouve em poucos dias, eu lembro que quando eu passei por essa situação com o Cassiano, porque quando você pega o Caio, meu primeiro filho, o Caio é prematuro, né? Então ali, pouco mais de 7 meses, ele nasce, ele tem 2 paradas cardíacas, ele fica um tempo na UTI. E ele entra num sofrimento muito grande e sobrevive. Hoje é um homem saudável, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você pega a Renata, que é minha filha caçula, nasceu de 6 meses. Ficou um tempo na UTI. O que acontece que os seus filhos... Eu tive pré-eclâmpsia. Eu tive pré-eclâmpsia. Então, a Renata, por causa de uma infecção de urina, minha pressão subiu muito. E aí, o risco de generalizar, ela foi a gravidez interrompida, tirada. E hoje você viu uma menina linda, saudável. E quando veio o Cassiano, né, que eu tive o Caio, 4 anos depois eu engravidei do meu segundo filho, que era o Cassiano. A minha gravidez foi extremamente normal, super tranquila, pressão normal, tudo muito bem. E chegou aos 9 meses, ele nasce e falece. Então, foi um período da minha vida que foi um período muito difícil, porque eu não entendia aquela situação. Ele morreu com quantos dias, meses? Ele nasceu e faleceu. Sem explicação. Sem explicação, morte súbita, né? Os médicos falam. E então, o que acontece quando você não tem um entendimento e querer buscar aquela situação, e aquilo eu entrei num conflito muito grande. Num conflito onde eu orava por um tempo pela conversão do meu esposo, que eu me batizei grávida do Cassiano, eu era recém-convertida, me batizei, meu esposo ainda não era convertido, então 2 anos depois ele falece, e foi nesse período que o meu esposo se converteu. E eu falo assim, a dor, né, você que já passou, ela te une muito ou ela afasta, porque ela entra num momento assim muito algo, eu tinha aquilo muito forte, porque eu falei, olha, eu vou ser mãe dele enquanto Deus permitir, até o último momento. Então eu que troquei, eu que arrumei a roupinha que foi levada para o hospital, que era para ele sair, foi eu que coloquei. Então a enfermeira tirou do meu colo para enterrar. Foi aquela dor, eu falo assim, que parecia que estava arrancando, na verdade arranca um pedaço da gente, né, quando vai levar aquilo. Naquela situação. E eu entrei numa revolta muito grande, porque eu falava assim, Senhor, se fosse para recolher meu filho, para que o pai se convertesse, deixasse o pai para o inferno. Essa era a minha fala. Era uma fala pesada, muito pesada. Na época nós tínhamos uma pizzaria
E o nosso negócio, assim, entrou à ruína, porque para a mulher, ela sem psicológico, as pessoas não entendem, mas é um desafio muito grande empreender e cuidar e lidar e pensar. Nós quebramos de uma forma extremamente agressiva. Não, mas é porque realmente o É muito luto pesado. faz você O passar luto judia tudo demais, judia. demais. Exatamente. E ali E eu nós... entendo esse pensamento, Senhor, que ele vai pro Que ele inferno, você vá. devia ter resolvido desse jeito aqui, Era ó. um pensamento muito pesado. E até que Sim. Deus me tratou de uma forma assim muito específica. A gente estava assim, morando na beira do rio, numa casa de pau a pique. Uma situação assim, terrível depois que nós quebramos. E eu comecei, porque viveu muito pouco, é muito tempo. E Deus me trouxe esse texto. É bom para como usufruir do seu trabalho em seus poucos dias de vida. E Deus começou a ministrar no meu coração, Luzia. Presta atenção. Você está falando que seu filho viveu muito pouco. Mas eu vou te falar uma coisa. Sua avó morreu com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos. Você sente saudade. Foi muito pouco. Olhe para a sua idade hoje. Quando você olha para trás, passou tão rápido. São poucos dias. Você perdeu pessoas que você ama cedo. Você olha, é muito pouco. Todos nós temos poucos dias de vida. O nosso nascimento até a morte é muito pouco. Nascer, viver, morrer. Nascer não temos escolha, morrer não temos escolha. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias do nascimento até a morte. Exato. E eu sugiro que você viva os seus poucos dias na minha presença, porque o céu é de verdade. Eu fiz cada um para cumprir um propósito. As pessoas acham que o propósito são delas, o propósito é meu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Seu. O propósito é meu. O meu propósito é a salvação da humanidade. Ele nunca mudou. Do diabo é a destruição. O seu propósito é ganhar vidas e ganhar alma para o meu reino. O propósito do Cassiano foi cumprido. A salvação do pai dele. Os poucos dias que ele viveu, que ele durou, que ele caminhou com você, ele cumpriu o propósito dele. E o céu é de verdade. Se você quiser caminhar com seu filho e usufruir da presença dele na eternidade, eu sugiro que você aceite e viva o meu propósito. Uau. E ali eu fui curada. Meu casamento foi restaurado, né? O Senhor, ele me deu a graça, eu falo, de falar, de olhar, de lembrar da carinha dele com alegria, de ser grata pelo aquele pouco tempo, de poder olhar para outro bebê e sentir alegria, não ter mais aquele peso de uma lembrança, de um impacto, né? Que você sabe que no começo a gente não quer ver, a gente não quer nem se deparar. E ele realmente, eu podia entender e viver o propósito de Deus e de entender a importância das almas. E é por isso que a gente está aqui hoje com a nossa marca, com as sobrancelhas, por ter entendido esse propósito. Então é algo assim que é de ter a graça, de ter a Renata, de abrir e me permitir ser mãe novamente, porque eu vejo muitas mulheres que o medo e o trauma é tanto, de medo de passar por isso de novo e não colocar. Você demorou quanto tempo para ter a Renata depois? Eu demorei 7 anos e meio. Como é que foi ter a Renata? Como é que foi o sentimento? Foi assim, quando eu engravidei, a primeira coisa que a gente fica é Senhor, né? Tem um medo, tem uma ansiedade, era algo que eu queria mesmo, mas aquela expectativa de como seria. E a gravidez da Renata eu passei muito mal desde os primeiros dias, foi totalmente diferente da gravidez dos meninos, né? Em tempos de enjoo e de situações. E eu comecei a ter muita infecção de urina cedo e, né, fui controlada, fui cuidada. Foi uma gravidez mais conturbada em relação a isso. Com 6 meses eu tive uma infecção de urina que meu exame foi a 700 mil. Eu fui internada num dia, o leucócito, no outro dia estava 1 milhão. Uau. E aí, quando a minha pressão começou a subir, ali 28, já estava numa situação de muito risco. A médica entrou no quarto, ela falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos... precisar interromper a sua gravidez, nós vamos precisar antecipar seu parto, porque o risco de vida seu está muito alto. Eu cheguei a ficar muito mal, praticamente ali em coma. Nós vamos ter que tirar, mas eu vou te falar uma coisa, o fato de ser menina é um ponto muito positivo, porque menina é muito forte. Então foi uma situação muito, muito pesada na época da Renata, porque eu tive a IQM, que é aquela experiência quase morte, né? A IQM, porque a gente estava ali no leito do hospital. Eu passando muito mal, mas aparentemente meu subconsciente estava super bem, onde 2 enfermeiras cuidavam de mim o tempo todo, uma delas tinha estudado comigo. E aí, de repente, elas falam, olha, nós vamos precisar te dar uma injeção, é uma injeção que você vai ter uma sensação muito ruim, mas é uma injeção que é aquela, né, ou levanta ou morre. E eu lembro quando uma delas falou assim, olha, assume o plantão, porque eu não quero que ela morra na minha mão, porque a gente estudou junto. Eu estava muito mal. E nisso, ela me deu a injeção, eu levantei da cama,
né? Fui ao banheiro e quando eu tô voltando do banheiro, eu vejo meu irmão que faleceu com 33 anos na porta do quarto do hospital. E meu irmão na porta, eu ia em direção a ele, ele falava assim, volta pra cama e volta. E eu falava, Paulinha, mamãe, não deixa eu morrer, mamãe. Lá em casa é 8 homens, só eu de mulher, muito apegada com a minha mãe. E ele volta pra cama, você não vai morrer, volta pra cama. E eu volto pra cama, deito, vou para a sala de parto, o médico, que era um médico familiar, que gostava muito da minha mãe, e ele falava com outro médico, ó, a gente não pode perder essa menina, não pode perder essa menina, a mãe dela tá lá embaixo, ela não vai aguentar. Eu via todo aquele movimento, nasce a Renata, eu vou pro quarto, ela vai pra UTI, eu fico bem, e eu começo a relatar tudo o que aconteceu. Desceram a notícia pro meu esposo, que a criança ia precisar muito, praticamente dado como morta no hospital. E aí eu começo a contar o que aconteceu. E aí as meninas, a enfermeira olha para mim e fala, como assim você levantou e foi no banheiro? Não, você não levantou e foi no banheiro. Você não viu nada, foi uma correria, né? Você não tem como você ter levantado, você estava inconsciente. Não, eu levantei, eu fui, eu lembro de tudo. Não, Luzia, não tem como. E aí eu falei para ela, mas eu vou te falar que eu lembro. Não teve essa fala, num certo momento, que você falou para a menina, assume o plantão que eu não quero que ela morre na minha mão, que a gente estudou junto? Ela, sim. Falei, então eu lembro. Durante o procedimento da cesárea, o doutor Irineu, ele não falava, não perde essa menina, nós não podemos perder essa menina, que a mãe dela não vai aguentar. Teve. Falei, então, eu vi tudo, eu estava consciente o tempo todo. E as pessoas assim, não tem como. E aí, como eu relatava alguns fatos, eles de fato viam que eu lembrava, mas até então não entendi. E depois eu fui estudar, ouvir outras histórias, né? Não estudar. Ouvi de várias pessoas que tiveram essa que é a experiência com as mortes. Realmente, tem muita história assim, muitos relatos que eu até então eu falava, será? Acho que é coisa da imaginação. E não é. E foi um fato ali, e a Renata não precisou ficar entubada, diferente do Caio. Ela ficou na UTI até ganhar peso, né? Até tratar a icterícia, enfim, teve bronquiolite, né? Chegou a sair e voltar para a UTI, que foi um período que ela ficou mal. Mas graças a Deus, depois que ela recebeu alta, super saudável. Você ficou com medo de mais um filho morrer? Muito, eu tive muito medo, muito medo. É horrível. É uma sensação muito triste. A minha experiência com luto foi... eu não cheguei a ter uma revolta com Deus. Eu acho que cada pessoa reage de um jeito diferente. Eu não tive revolta com Deus. Eu lembro quando eu vi a Amélia, infelizmente, né, ela morreu no colo da minha mãe. Minha mãe estava lá me ajudando. Quando eu vi a situação, eu vi que ela já não estava mais ali, que realmente era só um corpinho. Eu agradeci a Deus pela vida dela. Entregou. Por aquele tempo que ela passou com a gente. Entreguei ela e, né, fui passar o meu momento de luto. E já saí chorando, assim, desesperada da sala. E aí, eu lembro que o Pablo chegou... Foi o Pablo e a Carol lá em casa... A gente recebeu pouquíssimas pessoas, porque eu fiquei muito fechada. Eu não queria ouvir, não queria nem atender ligações. Não faz sentido. Sabe por que me incomodava? Porque, assim, as pessoas não sabiam o que falar. Que realmente não tem o que falar. Depois que uma mãe perde um filho, você vai falar o que pra essa pessoa? Você vai falar assim, ó, tô orando por você. Ou tô torcendo pra que isso passe logo. Não tem muito o que falar. E aí eu via que as pessoas não tinham o que falar e eu também não queria ficar... Eu não quero ficar aqui esperando você não ter o que falar. Eu ficava assim, nessa sensação. E aí eu lembro que a Carol e o Pablo foram lá, eles foram muito gentis. E eles ficaram um tempo lá com a gente. E eu lembro que o Pablo falou assim, olha, Keila, uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte. É 70 dias. Dizem que é 70 dias de luto. Não fica tentando evitar esses 70 dias. Passa esses 70 dias, chora mesmo, ora, sofre mesmo, porque vai passar. Eu acredito, né, que eu como mãe, eu acredito que é uma dor que alivia. Se você entra muito no assunto, né, você sabe muito bem. Claro. Você entra muito no assunto... ainda dói, mas é uma dor que alivia. Sim. E uma coisa que eu tenho convicção é que uma pessoa, ela não consegue sair bem disso, com a cabeça boa, com a mente bem. Ela não consegue sair disso sem a presença do Senhor. Não tem como. Não tem como. O luto de perder um filho... Eu não tive outros lutos. Não, a minha mãe e meus pais são vivos. A minha avó e meu avô, que são mais próximos a mim, eles são vivos. Pessoas queridas, graças a Deus, eu nunca precisei me despedir de pessoas muito próximas a mim. Então, eu não sei
como que se trata o luto a respeito disso. Mas de um filho, eu sei que é uma dor insuportável de doer os ossos. E eu sei que é uma dor que não tem como passar. Você não consegue passar se não for com Jesus. Não tem como. Porque eu lembro que eu acordava de madrugada desesperada. É um desespero, uma angústia, um nó na garganta que não passa se não for... Eu só orava, Espírito Santo, eu sei que são alguns dias, eu preciso passar isso aqui fisiologicamente, é normal que eu passe por essa tristeza, esse choro, essa angústia, mas, por favor, Tira. deixa eu passar por isso aqui e deixa eu voltar bem. Não deixa eu ficar com medo de ter filhos, não deixa eu ficar só relembrando a Amélia, não, ou receber a Liana depois e achar que a Liana é uma substituta da Amélia. Ou tratar a Amélia, a Liana, ó, eu troco todo o nome dos filhos. Ou tratar a Liana com tanto cuidado, com tanta. Como se ela fosse. Um excesso de proteção. Um excesso de proteção, endeusar um filho por conta do que eu passei com a Amélia. Não deixa nada disso acontecer e deixa eu passar esse processo. Eu preciso passar por esse processo, mas eu quero passar bem. No final, eu quero ficar bem. Então, eu tenho convicção disso. E, assim, as outras áreas da vida, todas elas tiveram impacto. E Tem como não. eu não sei se você viveu essa sensação, uma maturidade espiritual Demais. de contar os dias e viver os dias.